Bom dia, meus amigos. Nós vamos então iniciar um novo capítulo, capítulo número 3, Ajuste Amigo. Vamos lembrar que as duas personagens que nós estamos acompanhando, não é? A dona Evelina e o senhor Ernesto Fantini. Eles estão numa estância em Minas Gerais, um hotel, não é, de repouso, e eles se conheceram ali, conversaram, dialogaram, trocaram ideias, porque os dois estão vivendo o mesmo drama, a mesma doença, e vão passar por uma cirurgia de risco. E eles conversaram muito, ele falando de imortalidade da alma, né, de mundo espiritual, e ela, católica, falando da fé que ela tinha. Eles conversaram finalmente e no final um olhou para o outro e fixando um no outro ela disse assim: de onde eu conheço esse senhor? E ele: parece que eu conheço essa moça há muito tempo. De onde eu conheço? Então eles como que se reconheceram, né, ali através do diálogo. Então vamos lá no capítulo 3. Fantini percebeu que a interlocutora havia sido sulcada mentalmente pelo olhar que lhe endereçara e dispôs-se a tranquilizá-la. Continuemos, dona Evelina. Minha presença não lhe fará mal. Observe-me. Não direi com a sua gentileza, mas sim com o seu discernimento. Sou um velho enfermo que pode ser seu pai, e acredite que a vejo como filha. A voz dele esmoreceu, de algum modo. Entretanto, cobrou ânimo e terminou: a filha que estimaria ter em lugar da que possuo. Evelina adivinhou o sofrimento moral que as palavras dele destilavam e reajustou a posição emotiva, sentenciando: o Senhor não se alegraria com uma filha doente qual estou, mas voltemos ao meu caso, o caso da confissão. Não me conte tristeza, certo, já não dispomos de muito tempo. Então eles falaram na conversa a respeito das confissões que ela fazia, né, com o padre, periodicamente, na fé que ela possui, a fé católica. E nesse olhar, um reconhecendo no outro alguém de algum tempo atrás, ela ficou meia constrangida com aquele olhar, né? E ele percebeu que ela ficou desconcertada com aquilo, e aí ele vai falar para ela, né, que ele é apenas como se fosse um pai para ela, né? E não tem nada de, né? Então ele diz assim, ó, isso daqui a gente vai guardar para o futuro do livro. Dona Evelina, acredite que a vejo como filha, a filha que estimaria ter em lugar da que possui. Então, nós já percebemos aí que o senhor Ernesto tem um problema relacionado a essa filha, né? Uma filha que ele lastima, mas que não é aquilo que ele esperava. Então, a gente vai ver lá depois do livro por que ele está citando isso agora, ok? Mas ela quer conversar, ela quer desabafar com ele. Então, ela continua com um sorriso de mofo falando para ele: conversando com tanta franqueza, num lugar que talvez seja a antecâmara da morte para um de nós dois, desejo dizer-lhe que só um fato me perturba. Tenho as desilusões comuns a qualquer pessoa. Meu pai morreu quando eu mal completara 2 anos. Minha mãe, então viúva, deu-me um padrasto. Algum tempo depois, ainda na infância, fui internada num colégio de religiosas amigas. E depois disso tudo, casei-me, para ter um marido diferente daquele que eu sonhava. No meio do romance, uma tragédia. Um homem, um rapaz digno, aniquilou-se por minha causa,
6 meses antes do meu casamento, precedendo o ato que lhe impôs a morte, tentou o suicídio ao ver-se posto à margem. Compadeci-me, busquei reaproximar-me, ao menos para consolá-lo, e quando meu sentimento balançava entre o pobre moço e o homem que desposei, ei-lo que se despede da vida com um tiro no coração. Desde aí, qualquer felicidade para mim é uma luz misturada de sombra. Embora o imenso amor que consagro a meu marido, nem mesmo a condição de mãe consegui. Vivo doente, frustrada, abatida. Ora, aventou Ernesto, diligenciando encontrar uma escapatória otimista. Não se julgue culpada. Não fosse supostamente pela senhora, e o moço agiria de igual modo por outro móvel. O impulso suicida, tanto quanto o impulso criminoso. Aí ele vai continuar. Ela faz aí então uma rápida descrição da existência dela, né? E veja o que ela descreve da existência dela para a gente fixar também. O pai dela morreu muito cedo, ela era uma criança, né? A mãe viúva deu-lhe um padastro. E logo depois ela foi internada num colégio de religiosos. Não dá para a gente perceber se a presença do padastro dela, se encaminhou ela, né, para sair de casa, para ir para o colégio interno, essas coisas todas. Aí ela casa-se. O marido era diferente do que sonhava. Bom, isso é isso é quase normal, né? Um rapaz desiludido suicida-se. Ela não conseguiu ser mãe e traz o complexo de culpa. Porque ela diz assim, qualquer alegria na vida dela está envolvida em sombras. Por quê? Porque ela se sente culpada pela morte do rapaz. Ela tinha um relacionamento com esse rapaz, depois terminou, começou esse relacionamento com o que é atualmente o marido dela, e nessa relação, o rapaz se sentiu à margem, né? Rejeitado. E isso, o rapaz imaturo, naturalmente, não é? Ele não aceitou essa situação e se suicidou. Então ela traz isso muito impregnado na vida dela. Pensa bem, gente, alguém por sua causa tirar a vida. Aquilo, por mais que a pessoa não tenha culpa nisso, aquilo afeta, não é? Então ela traz esse complexo de culpa do acontecido, né, nessa situação. Ele continua então falando, Ernesto. A voz dele empalideceu de novo, qual se o íntimo recusasse certas reminiscências que as palavras em curso lhe suscitavam à memória. Contudo, dando a ideia de quem agia fortemente contra si mesmo, prosseguiu. São incógnitas da alma. Talvez sejam ápices de doenças psíquicas demoradamente mantidas no espírito. O suicídio e o crime são de temer em qualquer de nós, porque são atos de delírio que fundos processos de corrosão mental determinam em qualquer um. O Senhor procura apaziguar-me com a sua nobreza de coração, exclamou Evelina, cismativa. De certo não conheceu até hoje um problema assim agudo a conturbar-lhe a consciência. Eu, gaguejou Fantine desconcertado. Não me faça voltar ao passado, pelo amor de Deus. Já cometi muitos erros, sofri muitos enganos. E no objetivo de contornar a questão sem escalpelá-la, Ernesto sorriu à força com a maleabilidade das pessoas maduras, que sabem usar várias máscaras fisionômicas para determinados efeitos psicológicos.
e aditou: não conseguiu, porventura, esquecer o moço suicida com apoio no confessionário? O seu diretor espiritual não lhe sossegou o coração sensível e afetuoso? Repito que sempre encontrei na confissão de meus erros menores uma espécie de vacina moral contra os erros maiores. Entretanto, no caso em apreço, não obtive a paz que desejava. Admito que, se não houvesse hesitado tanto tempo entre dois homens, teria evitado o desastre. Basta me lembre de Túlio, o infeliz, para que o quadro da morte dele se me reavive na lembrança, e com a lembrança surja de imediato o complexo de culpa. Então, ele tenta de toda maneira, né, apaziguá-la, né, não deixar que essa ideia infeliz que ela tem continue. Então ele fala: não, mas as suas confissões não ajudaram, você não falou, não desabafou. Mas ela diz que ela culpa-se porque ela ficou muito tempo entre um e outro. E aí alimentou no rapaz essa esperança e no outro também. Então não foi, ela não queria mal a nenhum deles. Foi simplesmente uma indecisão que ela tinha que ter resolvido, né? Mas isso traz problema. E falando do suicídio, ele diz assim para ela, ó: são incógnitas da alma, ápices de doenças psíquicas. O suicídio e o crime são atos de delírio, processos de corrosão mental. Então a gente sabe que o suicídio, ele é o maior erro que a criatura humana pode cometer. É aniquilar com a própria vida. Nós não damos a vida, então nós não temos o direito de tirá-la, não é? A vida é bênção, é patrimônio para nós, mas muitas vezes o indivíduo pensa nesse processo e sai da vida pela porta do suicídio. Então ele diz assim, ó: são incógnitas da alma, porque a gente vê o suicídio e diz assim: meu Deus, por quê? Por que suicidou? Por que não procurou ajuda? Mas são incógnitas da alma. A gente não consegue devassar, né? Tanto é que muitas vezes, quando acontece o suicídio, as pessoas perguntam assim: por que ele suicidou? É porque ele perdeu tudo? É porque quer encontrar alguma coisa, uma causa para o suicídio? E muitas vezes as pessoas falam: não tem, estava ótimo, estava feliz, estava assim, 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 não tinha nada, nada, nada. A gente não sabe, né? São incógnitas da alma. Por quê? Porque ninguém sabe o que corria por dentro do indivíduo, só ele mesmo, né? E diz assim, ó: são doenças psíquicas, sim, da alma, não é? A ideia do suicídio, a ideia do crime, tudo isso são coisas que vai nascendo na mente do indivíduo e ele precisa aprender a combater. Ele precisa retirar essas ideias negativas, né? E muitas vezes não consegue, né? E a gente não pode falar que é o sofrimento, porque tem pessoas que sofrem tanto, tanto e nunca passa isso Pela cabeça dela. E Essas são as incógnitas da alma. Às vezes a pessoa era normal, tinha uma vida boa, tudo certinho, ninguém esperava e de repente, né? Luiz Antônio, eu vi uma entrevista de uma mãe de uma menina suicida, de uma moça suicida. E ela falou que a família de um suicida passa pelo pior tipo de luto. Porque todas as pessoas que visitam, ela tinha as amigas que a visitavam, ninguém ia visitá-la, mas ninguém toca no assunto do suicídio. Do suicídio. Quando é uma doença, a pessoa fala: nossa, você ficou doente e tal, era assim. Então, as visitas iam até elas amigas, mas tinham um certo Não receio, tocava, ela não né? tocava no assunto, que é um luto solitário. É porque as pessoas ficam constrangidas de tocar no assunto, de falar, não é? E quem que chamou? Oi. Nós estamos aproveitando o gancho aí do assunto. Eu acho que todos nós
que estamos na doutrina, não podemos deixar de ler Memórias do Suicídio. É uma obra magnífica para todo mundo. Espetacular. Quem sabe um dia a gente estuda aqui de manhã, né? Vai estudar ano que vem. É. Tem que ser um grupo seleto. Mesclado. Sombra. É uma coisa, né? A gente não entende, é o que ele fala, né? São processos de corrosão mental. Eu já vi assim, ó. O pessoal estava ali na sala, assistindo televisão, todo mundo bem e tal. Aí a mulher sobe, se joga do prédio. Assim. Estava brigando, estava nada, ela estava ali. Então, a gente não sabe o que passa por dentro da criatura, né? Então, o suicida é digno de pena, né? É alguém que desistiu da vida. Ah, mas a pessoa era assim, por que que faz isso? Por que não sei o quê? Porque a gente não sabe o que vai dentro de cada um. Ah, mas ele agiu assim, e tem gente que sofre mais do que ele e não faz isso, como ela falou. Mas esse espírito fragilizado está doente. Mas, Luiz, a gente tem que lembrar também que o suicídio ele é um processo obsessivo, né? Porque ele não está sozinho, com certeza, né? Porque se, por exemplo, ele sabe que o suicídio não vai resolver. Por exemplo, vamos falar de espíritas. Quanta gente já ouviu falar espírita que se suicida? Então ele sabe que a vida continua, mas ele deve estar sendo, com certeza, mais do que obsediado, talvez até possesso, né? Tem casos, mas é muito raro uma possessão assim. Ah, é? É raríssimo. O indivíduo busca o suicídio por problemas que ele carrega. Agora, são situações que a gente não consegue avaliar. Não dá para julgar, né? Não dá para julgar, porque a gente não conhece o que vai dentro. Agora, a questão é que todo suicida é amparado. Esse preconceito que a Lourdinha falou, né, das amigas não tocar no assunto com a mãe de quem suicidou e tudo mais, vem de um passado onde se falava que o suicídio era uma aberração. Tanto é que a igreja não enterrava, né, no Campo Santo e não rezava a missa, né? Porque o suicídio era um grande pecador e foi contra Deus, né? E a gente tem que entender que o suicida, por maior seja o erro, por qualquer causa que provocou o suicídio, ele vai ser amparado. A gente sabe que vai ter consequências muito dolorosas, vai passar por desequilíbrio muito grande, vai sofrer muito, mas o amparo divino sempre vem. No livro Memórias do Suicida, a gente vê isso. Eles vão falando de Maria de Nazaré, lá dos suicidas, comandado por ela. É. Então veja, no fundo todos são amparados. Quem leu Memórias do Suicida vai ver aquele grupo de suicidas, né? E vai ver como eles estavam, depois do sofrimento, amparados no Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual, né? Na vida espiritual, a mãe de Jesus pegou como tarefa essa proteção àqueles que buscaram o suicídio. Então veja, só coração de mãe mesmo, né, né? E ela tem várias instituições, né, que faz esse trabalho de receber no mundo espiritual espíritos suicidas depois do sofrimento que eles passam. História linda, acho que é de Humberto de Campos, né? Que Cristo crucificado, Maria vai lá conversar com Judas, vai dar Judas quando ele. Foi na hora que Jesus crucificado ou quando ela desencarna? Sei que ela vai socorrer Judas. Eu acho que é depois que ele desencarna, porque Jesus vai visitá-lo, né? Luiz, mas eu acho que no ápice da dor de um suicida é onde ele é o crescimento do espírito dele, né? Porque ele chega no ápice daquela dor onde ele sente que ele nada resolveu com o suicídio e que aquilo ali só, eu acho que deve ser o ápice O sofrimento grande. Ó,
A causa é sempre isso, problema da alma. E às vezes, vamos dizer assim, fragilidade do espírito. Eu já vi casos assim que brigou com o namorado, foi em casa e tomou veneno. Uma briga de namorado. Veja a imaturidade, né? A fragilidade desse espírito, né? Uma prima minha, o pai bateu em público nela, ele tinha uma vida moral bem desregrada, e ela estava com um namoradinho, um chico, ele foi lá, deu um tapa nela, ela chegou em casa, a mãe percebeu alguma coisa, quando a mãe foi correr atrás, ela já tinha tomado veneno. São essas lutas, né? São essas lutas. Então vamos lá? Ele diz então para ela: não se agaste, a senhora está muito jovem. Como acontece a mão que a pouco e pouco se caleja no trabalho do campo, a sensibilidade também se enrijece com o sofrimento da vida. Certamente, se escaparmos com êxito no salto que pretendemos dar para a saúde, ainda veremos muitos suicídios, muitas decepções, muitas calamidades. A senhora Serpa refletiu alguns momentos e, dando a impressão de quem se propunha ganhar ensejo para balsamizar feridas íntimas, indagou com intenção: o senhor que vem estudando as ciências da alma acredita piamente que reencontraremos as pessoas queridas depois da morte? Fantino estampou um gesto de complacência e divagou: não sei porquê, mas à frente de sua inquirição veio-me à cabeça aquele pensamento do velho Shakespeare: os infelizes não possuem outro medicamento que não seja a esperança. Tenho boas razões para crer que nos reveremos uns aos outros quando não mais estivermos neste mundo. Todavia, compreendo que a precariedade do meu estado orgânico é o agente fixador de semelhante convicção. A senhora já notou que as ideias e as palavras são filhas das circunstâncias? Imagine se nos víssemos hoje, em plenitude da força física, robustos e bem apessoados, num encontro social, num baile, por exemplo. Qualquer conceito em torno dos assuntos que nos aproximam agora um do outro seria imediatamente banido de nossas cogitações. É verdade. Ela diz que as palavras são filhas da circunstância. Eles estão lá diante de ameaça de morte, uma cirurgia de risco. Os dois estão pensando na vida. A conversa é essa mesma, né? Gira em torno disso, né? Agora ele fala assim, então a conversa é filha das circunstâncias, né? Agora, se eles estivessem numa festa bem feliz, eles iam estar meditando sobre a vida, a morte, fazendo balanço da consciência. Não. Então, a circunstância, né, faz as coisas. Luiz, eu não estou lembrando, nós que estamos ficando idosos, às vezes se junta, o assunto é esse. Você tem, que você está tomando. Mano, as circunstâncias, né? E às vezes, sabe o que eu penso assim? A pessoa que está idosa, vamos botar 80 anos para frente. Eu vejo assim, um tio, um parente, um amigo que chegou lá nessa idade, assim, eu fico pensando assim, será que eles pensam assim, 80? Daqui a pouco eu vou morrer. Eu penso nisso. Será que eles ficam assim? Ou não pensam nisso? Não pensam. Você sabe daquela visão do copo cheio, meio cheio. A minha mãe, por exemplo, vai fazer 83 anos. Ela não fala que menos um ano de vida, ela fala, eu vivi mais um. E eu conheço uma senhora de 80 e pouco que ela fala, eu vivi um a menos. Olha a diferença da percepção. Mas eu penso assim, será que eles pensam assim, 80 e tanto? Depende
não pensa, né? Da convicção religiosa. Da convicção. Então, mas mesmo com convicção, será que pensa assim, bom, falta pouco para mim, deixa eu... O instinto de sobrevivência e os laços da lei de conservação são fortes. A vida é mais forte que tudo. Você vê uma mãe perde um filho, um sofrimento terrível, com o tempo a vida continua. Mas, ó, quando a idade está Chegando. seus amigos indo, você está todo mundo indo, você sabe que está chegando para Toma. você não vai ficar você mesmo. Mas é assim. Luiz Antônio, o Paulo tem 85, né? E ele fala assim, bom, nos próximos 10 anos, ele está planejando os próximos 10 anos. Hoje eu vi. Mas é o que a Vanilde lembrou, e a convicção vale muito. Vale. É uma pessoa que crê que partiu dessa vida não tem mais nada, ele perde de um jeito. Aquele que acredita viviamente que vai continuar a vida, ele é mais tranquilo, ele sabe que só vai mudar de plano. Eu creio que a convicção que a Vanilde falou é muito interessante. A convicção dela era frágil, porque ela disse assim, né? Será que a gente encontra as pessoas? Ele está duvidando, então para Tá mais difícil duvidando. do que eu sou convicto. Já tem um certo conhecimento a mais. Ele jamais refletiu mais, né? Eu lembro que nós fomos visitar uma senhora, Servindo para o nosso. velhinha mesmo, bem velhinha, para dar passe nela. Aí nós fomos lá, demos passe e tal. Ela já veio aqui no centro há muito, muito tempo atrás. E fomos lá, aplicou passe, conversou. Aí ela falava assim, Valdinho, assim que eu ficar boa, eu vou lá nas mangueiras, eu quero ir lá rever o povo. Assim que eu ficar boa, o quadro dela não tinha jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas a pessoa estava acreditando que ela ia sair dessa, que ela ia melhorar. Então a vida é forte, né? Fechando minha ideia, meu apontamento, por exemplo, nós que estamos aqui reunidos, todos nós estudando isso daí. Eu, por exemplo, não tenho essa convicção 100%. Fica aquela dúvida, um pé lá, um pé aqui. Será que é assim? Não tem aquela convicção firme, mesmo, aquela fé, aquela confiança. Eu acredito que quase todos somos assim. E a gente sabe dessa realidade. Chega para todo mundo. A gente vem estudando isso aqui. Ainda bombeia. Historinha aí, vale a frase do Shakespeare, né? Os infelizes não possuem outro medicamento que não seja a esperança. Já tinha esperança de voltar nas mangueiras? Olha lá. Nada a ver. Meu pai trabalhava tanto. Sem esperança não se Ele não vive. aceitava a morte, Deus está sendo injusto, tudo. Aí minha mãe, velho, é assim mesmo, é a vida. Ela a católica. Primeira vez que ela quis no cemitério, ela pegou e falou assim, vamos lá no cemitério, ela olhou bem na foto do meu pai, deu volta a bengalinha. Eu te falei, velho, que nós não tinha. Ela foi lá pra brigar com meu pai. Eu falei, mãe, você veio deixar aqui, pai. E ela falou, eu te falei, velho, você me deu tanto trabalho. Agora tá vendo onde é que você tá? Como se ela não fosse para lá, né? Então, gente, a frase, né, do Shakespeare, os infelizes não possuem outro medicamento que não seja a esperança. Por isso que a fé é mãe da esperança, como está lá no Evangelho, né? A fé é mãe da esperança. Então, se você não tiver uma convicção, né, não tem outro jeito, não tem outra coisa, né? Então, tem coisas que não tem jeito. Então, por exemplo, essa questão da morte. Acabou, não tem jeito. A hora que chegar, chegou. Interessante tudo isso que tem lógica, não é um ensinamento que passa aí, tem lógica. Tem lógica. Você raciocina, você pensa, tudo, né? Então, é uma coisa comum na vida. Mas ainda a gente se engasga nisso, né? Vamos lá? A moléstia aflitiva nos dá direito de entretecer novos recursos e novas interpretações ao redor da vida e da morte. E na esfera das novas conclusões que temos à frente, admito que a existência não acaba no túmulo. Estamos intimados a recordar aquela antiga ilação das novelas de amor. O romance termina, mas a vida continua. O envoltório de carne tombará consumido,
Todavia, o espírito seguirá adiante, sempre adiante. O Senhor costuma pensar em alguém que estimaria achar na outra vida? Ele mostrou enigmático sorriso e zombeteou. Penso em alguém que estimaria não achar. Não consigo entender o trocadilho. Apesar disso, reconforta-me a notar a certeza com que me fala acerca do futuro. A senhora não pode e nem deve perder a confiança no porvir. Lembre-se de que é sobretudo cristã, discípula de um mestre que ressurgiu da campa ao terceiro dia depois da morte. A senhora Serpa não sorriu. O olhar divagou além das nuvens róseas que refletiam o sol já distante, reconhecendo-se talvez sacudida nas forças profundas de sua fé por aquela inesperada observação. Então veja, o senhor almeja encontrar alguém do outro lado? Eu almejo não encontrar com alguém, né? Isso é muito cruel. O Chico Xavier, uma vez, falando assim, vários desses assuntos, ele falou assim: eu procuro fazer o melhor aqui na Terra e não tenho magoado, ferido ninguém, porque quando eu chegar do outro lado da vida e nos reconhecermos, não serei eu que terá que baixar os olhos, não é? Porque é terrível. Você faz, por exemplo, você faz o mal a alguém, e aí na vida espiritual você está lá e encontra o cara assim, frente a frente. Tudo, né? Tudo. Já pensou? E aí, se você fez a coisa errada, você vai baixar os olhos de vergonha, Do né? lado de lá não tem máscara. Não tem máscara. A sogra, né? Oi? A sogra. O que tem? Ah, fazer mal à sogra. Eu lembro aqui daquela passagem do André Luiz, encontrou com aquela pessoa, com aquela ex. Isso, com a moça, né? Que tristeza, que decepção, né? Muito triste. É muito triste. É cruel você chegar lá. E outra coisa, do lado dos espíritos que estão te ajudando, que leem o seu pensamento. É uma coisa. Então, Essa coisa de ler pensamento é muito perigoso. então, gente, vamos reconciliar, vamos ficar em paz, né? É perigoso ler pensamento. Vindo o intervalo, voltou a fitar o interlocutor e preparou a despedida. Bem, Sr. Fantini, se houver outra vida além desta, e se for a vontade de Deus que venhamos a sofrer em breve a grande mudança, creio que nos veremos de novo e seremos lá bons amigos. Veja, ele disse para ela assim, ó, agora há pouco, ó, mas a senhora, com essa dúvida, né? A senhora não deve perder a confiança no porvir. Lembre-se de que é, sobretudo, cristã, discípula de um mestre que ressurgiu da campa ao terceiro dia depois da morte. Então, ele diz assim, olha, se o teu mestre comprovou a imortalidade da alma, você está duvidando que existe uma vida além dessa vida, né? E então, é a questão da maturidade. Porque eu já encontrei espírita que fala assim, mas será que as coisas são assim mesmo? A gente estuda, né? Maturidade, né? Se não for assim, essa lógica que o Espiritismo nos apresenta, se não for assim, que jeito que vai ser? Aí não tem sentido, né? A gente for pro inferno, purgatório, vai ficar dormindo. Se for inferno ou purgatório, a vida continua. Continua. Né? Simplesmente é continuidade da vida. Como não? Se conseguir adivinhar o fim de meu corpo, conservarei firme o pensamento positivo no nosso reencontro. Também eu. Quando volto a São Paulo, amanhã pela manhã, tem ocasião marcada para o trabalho operatório?
Meu marido decidirá isso com o médico. No entanto, creio que na semana vindoura enfrentarei o problema. E o senhor? Não estou certo. Questão de mais alguns poucos dias. Não desejo retardar a intervenção. Posso, acaso, saber o nome do seu hospital? Evelina meditou e concluiu. Senhor Fantini, somos ambos portadores da mesma doença, insidiosa e rara. Não será isso bastante para aproximarmos-nos um do outro? Esperemos o futuro sem aflição. Se escaparmos do atoleiro, se escaparmos do atoleiro, estou convencida de que Deus nos favorecerá com um novo encontro aqui na terra mesmo. Se a morte vier, a nossa amizade em outro mundo ficará também subordinada aos desígnios da providência. Ernesto achou graça e ambos regressaram ao hotel, passo a passo, em comovido silêncio. Então, a gente vê a questão da vida e da morte. E o quanto as situações assim nos amadurecem. Então, quando a gente lê lá no Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, a gente fica assim, é dor, isso aqui. Só as dificuldades da vida, só as situações dolorosas amadurecem o espírito. É o que ele falou. Se a gente estivesse bem por aí, ia estar falando de vida depois da morte, o que vai acontecer com... Não estaria filosofando essas coisas. Mas a hora que o indivíduo, por exemplo, tem uma enfermidade, aí começa a pensar na vida, no que foi, o que ele fez, como é que vai ser. Aí essas coisas começam a aflorar, né? Então, são essas situações que amadurecem o espírito. Luiz, e ela, apesar de ser nova, pelas palavras dela, ela é um espírito bem maduro, né? Porque ela não é espírita, ele que tem conhecimento espírita, ela não, ela é Católica. Mas as palavras dela, ela tem uma aceitação, uma resignação muito forte. Forte. Ela duvida, ela tem dúvida, mas ela age. Dúvida que vai você, ela está aceitando. Está entendendo. Vem a dúvida, mas ela... Esse é o bem sofrer, né, Luiz? É. Está revoltado com O que vai acontecer? Enfrentar as coisas na vida. Eu já vi, por exemplo, pessoa religiosa não aceitar. Eu já vi assim, gente, daí, eu já vi, por a exemplo, religiosidade não é de fora, é interior. E às vezes a pessoa fala assim, mas fulano, quantos anos de espiritismo? A pessoa esquece que da maturidade de cada um. Há pessoas que estão 50 anos na doutrina e ainda não conseguiu assimilar o que outro, às vezes, em 2 anos assimila. Né? Então, são essas coisas, né? No livro Despertar da Consciência, ela fala que enquanto pode ter o conhecimento que foi, enquanto não desperta a consciência, não muda. Tem conhecimento, mas não tem despertar. E eu sempre lembro da tua história, do senhorzinho que sentava lá no fundo. Aí o orador Aí o orador, não quero morrer. E o outro tranquilo, né? Aí ele falou assim, eu fiz o que o senhor mandava lá na frente. Então tá, pessoal. A gente vai continuar na semana que vem vendo mais um capítulo. Ok? Isso, o André vai dar um recado depois, não vai ser semana que vem.